Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? E hoje eu queria fazer aqui alguns comparativos entre ideias que eu acho muito interessantes. Por exemplo, aqui em tela a gente tem uma notícia sobre o ministro Flávio Dino e uma proposição de PEC que ele fez. Eu, particularmente, discordo de algumas opiniões que o ministro Flávio Dino já colocou na mídia, como, por exemplo, ele se auto-intitulando comunista, né? Tendo em vista toda a filosofia comunista e tudo aquilo, enfim, que se decorre dessa filosofia. Entretanto, eu entendo que ele, como ministro da Justiça, ele tem um trabalho a fazer, que é o quê? Que é o bem do Brasil, certo? Então a gente tem que dar a César o que é de César. Mesmo eu discordando de algumas declarações que ele deu, não é por causa disso que eu vou discordar de absolutamente tudo que ele falar de plano. Se ele der uma ideia boa, eu tenho que dizer que essa ideia é boa, como é o caso aqui. Dino propõe fim da aposentadoria compulsória para juízes e militares. Prestes a deixar, desculpa, o Senado rumo ao STF, Flávio Dino apresentou uma PEC que retira o direito à aposentadoria compulsória de juízes, promotores e militares que tenham cometido delitos graves. Isso aqui faz todo sentido. É realmente muito difícil de entender, e acredito que o Brasil deve ser um dos únicos, talvez o único país do mundo, onde um servidor público comete um delito, ele vai ser aposentado compulsoriamente, de forma forçada, certo? Por ter cometido esse delito grave, e vai continuar recebendo o salário dele sem ter que trabalhar. Sendo que quem sustenta o salário dele somos nós, cidadãos, que trabalham. Ou seja, nós trabalhamos, pagamos impostos e sustentamos essas questões que não fazem o menor sentido em existir no cenário econômico político que nós vivemos em pleno 2024. Todo servidor público que entra em cargo público, na minha opinião, ele tem que ter na mente dele que o serviço público é para servir o público, não é para enriquecer. Se você quer enriquecer, vai para o setor privado. É o setor privado que tem que te enriquecer. É ali que você tem que gerar riqueza, trabalhar, suar a camisa, contratar gente, abrir um negócio. É isso que realmente tem que te enriquecer. E não você ir para o setor público. Essa é a minha visão. Não sei se vocês concordam, mas já fazendo esse parêntese, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, comentem principalmente e compartilhem, porque faz muita diferença para gente vocês compartilharem esse conteúdo, viu? Então, voltando aqui, quer enriquecer? Vai para o setor público. Perdão, vai para o setor privado. O setor público é para servir o público, é para você prestar um serviço e talvez com certeza ter uma aposentadoria, uma carreira, algo nesse sentido, mas não para enriquecer. E muita gente vai para o setor público pensando exatamente nisso. Ah, vou fazer um concurso e vou relaxar, porque eu sei que meu salário está garantido. Quando na verdade não tem que ser assim. O setor público ele tem que ser eficiente, senão ele se torna burocrático, ele atrasa a vida do cidadão, em vez de auxiliar o cidadão. Enfim, isso já é um outro ponto. Seja como for, essa proposição do ministro Flávio Dino, eu acho que tem que ser passada para frente. Claro que a PEC vai ser apresentada, tem que ver as nuances que tem nela, os detalhes menores, as letras pequenininhas, por assim dizer, mas o escopo geral dessa proposta é muito, muito, muito positiva e nós, cidadãos, não temos que sustentar servidores públicos que cometem delitos e são aposentados compulsoriamente. Isso é um absurdo, na minha opinião. Né? Pagar imposto para poder sustentar esse tipo de questão. Como eu sempre disse aqui, a gente não está aqui para ficar jogando jogo político. Né? A gente tem que louvar o que é louvável, independentemente se a gente concorda em geral ou não com a pessoa que está propondo uma boa ideia. Perfeito? Até porque, como eu falei, o ministro Flávio Dino ele tem que servir o Brasil na posição de ministro e não servir o próprio, enfim, a própria ideologia, vamos colocar assim. Em contrapartida a isso, eu quero falar o seguinte também sobre
na verdade, o comício ou não sei, ou a passeata, o protesto, a manifestação que teve no dia 25. Dia 25, dia 25 de fevereiro. Eu acho muito interessante isso aqui, né? USP estima 185 mil pessoas em ato de Bolsonaro na Avenida Paulista e governo de São Paulo fala em 750 mil. Na minha opinião, pessoal, eu acho que os dois estão errados, tá? Porque se a gente vê isso aqui, olha isso aqui é a Avenida Paulista inteira. Quem já foi na Avenida Paulista sabe o quão grande ela é e larga também. A largura da Avenida Paulista é quase é um calçadão de Copacabana, não até a praia, né? Não até a água, né? Mas talvez do prédio até ali o calçadão, até ali a ciclovia, né? Praticamente, talvez um pouco maior do que isso, um pouquinho na areia. No Réveillon de Copacabana, geralmente eles falam em 2 milhões de pessoas. Isso aqui é quase uma Copacabana, né, em termos de extensão. Ainda que seja um pouco menor, vamos botar assim, eu estou estimando, tá? Na minha opinião, tem facilmente 1 milhão de pessoas aqui. E o que eu acho interessante em fazer esse comparativo entre essa ideia de, olha, tem um ministro, né, que foi apontado pelo presidente Lula e que ele é claramente de esquerda, mas ele está dando uma ideia que é muito claramente boa para o nosso país. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso aqui é uma manifestação muito voltada, né, ao ex-presidente Bolsonaro. Mas o que me chama a atenção aqui é essa tentativa de diminuir uma manifestação popular. Da maneira como eu vejo isso aqui, eu tenho várias formas de analisar isso aqui de maneiras diferentes, mas essa manifestação, na minha opinião, não me importa se o Bolsonaro vai ser preso ou não, isso a justiça vai determinar e, enfim. A gente pode entrar num mérito aqui se a justiça vai ser justa ou não, se ela vai ser cega realmente ou não. Mas não é o meu mérito aqui. O meu mérito aqui é a força popular, a força de um povo em se manifestar, em se reunir, vestidos de verde e amarelo. Sinceramente, eu não quero entrar aqui no mérito de Bolsonaro versus Lula, não estou nem aí para isso, nessa análise. Mas eu acho isso aqui uma manifestação muito positiva para o nosso país. Porque são pessoas se manifestando de verde e amarelo, com a cor do nosso país. E eu acho que isso aqui seria muito bonito, independentemente de esquerda ou de direita. É muito bonito para o nosso país ver uma manifestação popular. Pelo menos para mim, eu acho isso muito, é um fenômeno muito interessante. Eu gostaria, na verdade, de fazer esse paralelo, por quê? Porque quando a gente vê as manifestações da esquerda, a gente não vê manifestações de verde e amarelo, a gente vê manifestações de vermelho. Teve até um vídeo aqui no Twitter, que é pelo X, etc., que tinha um rapaz de vermelho querendo trabalhar e ele foi até rechaçado, mas porque ele estava todo de vermelho, porque ele estava com uma camisa do iFood, e isso foi errado. Isso foi errado. Mas ele acabou sendo pego ali numa questão de estar vestido de vermelho. Então, eu acho interessante fazer esse paralelo, pessoal. Existe uma tentativa significativa da mídia em tentar diminuir cada vez mais essa manifestação. Tem várias declarações de várias autoridades falando que a democracia está sendo ameaçada e tudo mais. Mas isso aqui é uma manifestação democrática não violenta e que, na minha opinião, ela deve ser valorizada por todas as autoridades brasileiras, independentemente de qual lado elas estejam. Se você é uma pessoa de direita, você vai olhar aqui e vai falar, olha, maravilhoso, né, a ideia, defendendo aí o ex-presidente e tudo mais, ok. Se você é uma pessoa de esquerda, você deveria olhar isso aqui e falar assim, bom, em vez de eu ficar totalmente contra
né, absolutamente contra o que está sendo falado nessa manifestação, e não entrando aqui no caso dos crimes, possíveis crimes cometidos pelo ex-presidente ou não, a manifestação, ainda que o ex-presidente seja preso, essa manifestação aqui não vai acabar. A ideia que isso aqui passa de patriotismo não vai acabar. E as manifestações que existirem porventura do lado da esquerda, elas deveriam ser assim, de verde e amarelo, que são as cores da nossa pátria, e não de vermelho. Esse é o meu ponto. Nós somos brasileiros, independentemente de qual lado você esteja. E a gente sempre tem que escutar o outro lado, não importa em qual espectro político você esteja. Então, se você é do lado da esquerda, na minha opinião, a gente tem que olhar isso aqui e falar assim: bom, o que que esse pessoal está falando? Será que tem alguma coisa que eles estão falando que tem sentido? Assim como eu mencionei na questão do Flávio Dino, do ministro Flávio Dino, será que tem alguma coisa que está sendo falada aqui que faz sentido ou não? Ou será que é tudo errado? Eles estão 100% errados em absolutamente tudo que eles estão falando? Ou será que tem alguma coisa aqui que esse pessoal, que na minha opinião, mais de 1 milhão de pessoas aqui, ou 1 milhão de pessoas aqui, estejam falando que tem algum sentido? Porque uma coisa eu digo, quando o diálogo acaba, só resta um recurso. E o diálogo não pode acabar. A tentativa da mídia de tentar abafar isso aqui de todas as formas, não, são só 100 mil pessoas. Teve uma que eu ouvi que falaram que é menos de 100 mil pessoas, 75 mil pessoas, uma coisa assim, que é um absurdo falar que tem 75 mil pessoas aqui. Enfim, se a gente ficar nesse jogo de, mas 51% apenas, e você ignorar 49% das opiniões da população brasileira, do ponto de vista político, isso é muito ruim, é muito divisivo. E diz o atual presidente que veio para tentar unificar o país. E cadê essa unificação? Porque eu não vejo isso acontecer. O que eu vejo é jogo político dos dois lados. E ninguém pensando no Brasil, ninguém pensando no bem-estar do país, no bem-estar do povo que está aí nas ruas e que está em casa também. E, novamente, não importa em qual aspecto político ele esteja. Eu quis fazer esse comparativo aqui entre 10 porque eu acho isso muito interessante para todos os lados. A gente tem que ser capaz de ouvir o outro e entender que, mesmo que eu discorde dele, mesmo que eu discorde de uma opinião que ele deu anteriormente, às vezes a ideia que ele está passando naquele momento ele pode ser uma ideia positiva. Porque, novamente, quando o diálogo acaba, qual o recurso que se tem? É isso? Você perdeu, então tchau e bênção? Não, não pode ser assim em nenhum dos lados. Porque senão vira uma ideia de revanchismo toda hora. Porque vai chegar uma hora que o presidente de esquerda vai sair e vai entrar um presidente de direita. Essa é a roda política que gira. Não, não existe uma ideia, pessoal, de que, não, porque a esquerda vai dominar para sempre, ou a direita vai dominar para sempre. Não existe isso. Essa roda ela sempre vai girar. E aí, quando entrar um de direita, ele vai ter que fazer todo esse processo de revanchismo também? Vai ser sempre assim? E aí vai entrar um de esquerda e vai fazer todo esse processo de revanchismo também? E isso não tem fim. Seja como for, pessoal, até para não ficar muito grande o vídeo, a gente tem que pensar melhor no que a gente quer pra gente e não perder a capacidade de escutar o outro lado, porque senão a gente perde a habilidade de dialogar e isso não pode acontecer como nação. Então vamos escutar o outro, vamos ter paciência, vamos sempre entender que, pô, de repente o outro pode estar dando uma ideia que é interessante, assim como a ideia do ministro Flávio Dino é muito louvável. Pode ser que tenha alguma coisa que esse pessoal aqui está clamando na rua que também seja muito louvável. E a gente tem que ter a mente aberta para isso. Seja como for, um abraço e até a próxima.